Meu nome é Leandro Rodrigues. Minha missão é te ajudar a ver o seu aluno com dificuldade de aprendizagem, seu aluno com transtorno de aprendizagem, seu aluno com deficiência, a aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida. Essa é a minha missão, ajudar você a fazer esse aprendizado para o seu aluno ficar mais fácil e mais rápido. Se ele não faz a atividade, o que ele precisa fazer? A dica, qual é a dica? O aluno precisa fazer. Ele precisa fazer. Ele precisa fazer com a mão dele, com o pé dele, se for preciso usar o pé, tá? Ele precisa fazer com um lápis ou com um teclado, se for preciso usar um teclado. Precisa fazer com um caderno ou com um tablet ou com um objeto concreto ou com alguma outra coisa que ele tenha acesso. O importante é que ele precisa fazer. Ele precisa fazer. Né? Hoje, na hora do almoço, meu filho estava me falando comigo sobre trabalho, né? Que eu trabalho muito. Papai, você trabalha demais, você trabalha demais. Você só fala de adaptar atividade, só fala de adaptar atividade. Toda hora, vai ter live e vai adaptar atividade. Toda hora só fala de adaptar atividade, pai. E ele ficou falando comigo, sério, só fala de adaptar atividade. Eu falei, não, então, cara, é porque o meu trabalho é adaptar atividade. E você sabe o que é adaptar atividade? Eu falei para ele. Eu não sei o que é adaptar atividade. Aí tinha um copo de suco na frente dele e eu falei assim para ele. Então, sua atividade agora é beber esse suco. Você consegue beber o suco? Sem eu te ajudar, você consegue beber o suco sozinho? Só que você não pode usar as mãos. Eu falei para ele, você não pode usar as mãos. Como é que você vai fazer? Aí ele começou a sugerir um monte de coisa. Eu posso tentar beber o suco igual um gatinho, lambendo o copo. Eu posso usar uma colher. Eu falei, não, isso não vai dar muito certo, esse negócio de colher, hein? Eu posso tentar fazer um negócio assim, inventa aqui, não sei o que lá. E começou a dar um monte de ideia, até que chegou na conclusão que ele poderia usar um canudo. Né? Pro caso dele, faria mais sentido ele usar um canudo se ele tivesse que beber o suco sem usar as mãos. Né? Isso é uma forma de adaptação, percebe? É uma forma de adaptação através de um recurso que tornou a proposta mais acessível ali. Né? E o aluno precisa fazer. Porque se eu pegasse o copo e colocasse na boca dele nesse exemplo hipotético, ele não ia fazer. Ele não ia aprender a ter autonomia. Tá? É um exemplo hipotético bobo, bem bobinho mesmo, só para você entender que o aluno precisa colocar a mão dele para fazer, ou o pé dele para fazer, ele precisa fazer. Ele não pode ficar passivo. Aluno passivo não é incluso. Essa é a frase. Se o aluno não estiver fazendo, a inclusão não está acontecendo. O aluno precisa estar fazendo algo. E esse fazer, só é possível se a gente aproveita as potencialidades do nosso aluno. Então, se eu tenho um aluno que tem os movimentos das mãos, vamos usar essa potencialidade. Tá? Se o aluno não tem o movimento das mãos, ele tem movimento do quê? Dos pés, vamos usar essas potencialidades. Ele tem movimento da mão, mas ele tem baixo tônus e tem pouca força nos dedos para ele escrever. Dói, mas ele tem que trabalhar. Eu sei que ele tem que exercitar. Ele está fazendo terapia ocupacional e o terapeuta ocupacional falou que ele precisa fazer exercício, precisa fazer atividade para aprender a escrever e tudo. Mas olha só, percebe nesse caso que escrever usando a mão para essa pessoa que tem uma dificuldade motora, uma dificuldade muscular, não é uma potencialidade, sim uma dificuldade. Não é? Ele precisa treinar? Precisa. Mas ele precisa treinar durante 4 horas na escola todo dia. Às vezes ele pode treinar, sim, a habilidade de escrever letra cursiva, por exemplo. Mas precisa ser durante 4 horas todos os dias, segunda a sexta. Inclusive nas atividades para casa, para uma pessoa que tem dificuldade, essa grande jornada pode ser extremamente exaustiva. Não é? Então, ao invés de aproveitar uma potencialidade que o aluno poderia escrever de uma outra forma, digitando talvez, né? A gente aproveita uma dificuldade, faz o aluno se esforçar dentro de uma dificuldade e o aluno acaba não fazendo tudo que ele poderia fazer. Tá? Então, aluno passivo não é inclusão. Se o seu aluno está parado, a inclusão não está acontecendo. O aluno precisa estar em movimento. Né? Em movimento. Tá? Essa é a primeira coisa. Como fazer isso acontecer? Criando possibilidade para o aluno fazer dentro das potencialidades dele. Ok? Fazer sozinho ensina
autonomia. Fazer só com ajuda ensina dependência. Olha só, né, gente? Quando o aluno faz sozinho, ele tá aprendendo que ele tá aprendendo que ele consegue, que ele é capaz, que ele dá conta. Ele está dizendo para ele mesmo que ele é inteligente, que ele pode, não é? Isso aumenta a autoconfiança, a motivação, aumenta o interesse, não é? Agora, quando a gente só ajuda, e ele só recebe ajuda, ajuda ontem, ajuda hoje, ajuda amanhã, todas as atividades que são entregues para ele. Ele faz com ajuda. O que a gente está ensinando para esse aluno? Está ensinando dependência. E o aluno que fica muito dependente, que é sempre muito dependente, ele fica desmotivado. Ele não se sente capaz, ele desacredita do próprio potencial dele. E a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa que não acredita no próprio potencial que ela tem. E fazer essa pessoa acreditar que ela pode fazer sozinha, depois é muito difícil. É muito difícil quando ele já é ensinado a ser dependente. Isso acontece em várias esferas, né? E acontece com o nosso aluno com transtorno de aprendizagem ou deficiência também. Às vezes ele já tentou tanto e não conseguiu, que ele desiste até de tentar fazer. Ou sempre quando ele faz, ele precisa de ajuda, sempre precisa de ajuda, aí a vontade dele fazer também vai embora. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Qual é a grande ideia? Proporcionar atividades para o nosso aluno adaptadas, não de qualquer maneira que ele vai precisar de ajuda mesmo assim, mas adaptar atividades para que o aluno precise do mínimo de ajuda possível. O ideal, a atividade adaptada perfeita, né? É difícil falar uma coisa perfeita, né? Porque perfeição é um ponto máximo aí, difícil de alcançar. A gente pode falar que não existe ninguém perfeito, mas a atividade adaptada perfeita é aquela que o meu aluno pega para fazer e ele faz, sem pedir ajuda, e acerta. Essa é a atividade adaptada perfeita. Ele pega para fazer, ele faz. Ele não pede ajuda e ele acerta. Quando você alcança isso, você tem uma educação muito, muito, muito inclusiva. E você tem alunos felizes, interessados e aprendendo. E não está participando, Leandro? Não está participando. O que eu posso fazer? Mesmo que você tenha um aluno com currículo adaptado, tá? Muitos não vou falar aqui, meu aluno tem um programa de ensino individualizado. O que é isso? É um currículo adaptado. O que é um programa de ensino individualizado? É um currículo adaptado. O aluno segue um plano de ensino individualizado, né? Ele tem um currículo adaptado. Mesmo que seu aluno tenha um currículo adaptado, é importante ele participar de momentos coletivos planejados. Então, talvez não faça sentido o seu aluno participar o tempo todo de todas as aulas que você for passar, caso você tenha um plano de ensino individualizado, trabalhando com o aluno com um currículo adaptado, tá? Mas momentos coletivos são importantes. E esses momentos coletivos, eles podem acontecer todos os dias. Os seus alunos têm potenciais em comum, interesses em comum, talvez até habilidades em comum, que podem ser trabalhadas de maneira coletiva dentro de atividades adaptadas para um grupo, né? E muito se fala, né, na adaptação de atividades, adaptar para o indivíduo. Eu mesmo falo muito sobre adaptar para um indivíduo específico, né? Para aquela pessoa, vou adaptar a atividade para aquela pessoa. Mas a ciência por trás da adaptação de atividade pode ser aplicada ao grupo. Eu tenho a educação centrada no aluno e tenho a educação centrada a um grupo específico de alunos também, valorizando as potencialidades, as habilidades, os interesses do coletivo. E eu posso propor momentos de atividades adaptadas para aquele grupo onde todos vão poder participar. É importante a interação social, porque o aluno que não participa, ele fica faltando aqui algo, fica uma lacuna no desenvolvimento dele, e o desenvolvimento ele não é isolado, o desenvolvimento ele é global. Então, o socioemocional, a socialização, quando ela não está presente, ela prejudica o desenvolvimento global, tá?
Então, a gente precisa de momentos coletivos também, atividades adaptadas para um grupo. Então, quando você for adaptar a atividade, pensa, tá, eu estou adaptando a atividade para o meu aluno, para esse aluno, para o Joãozinho. Mas o que eu posso adaptar para esse meu grupo de alunos, incluindo o Joãozinho? Para ter um momento coletivo durante o meu dia.